Fala galera, tudo bem com vocês? Então, se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Conjuntos. Introdução. A teoria dos conjuntos, um dos temas de matemática que aparecem no Enem, foi formulada no fim do século XIX pelo matemático russo Georg Ferdinand. Conjuntos não podem ser definidos, mas entende-se por conjunto toda a lista de objetos, símbolos, que seja bem definida. Conceitos primitivos: conjunto, elemento, pertinência. Ao pensarmos em uma coleção de objetos, podemos associar conjunto. Esses objetos da coleção é o que chamamos de elementos do conjunto, que é representado pela simbologia pertence ao conjunto e com a barrinha, como fosse cortado, não pertence ao conjunto. Símbolos. A linguagem escrita pode ser simplificada com os símbolos descritos nos exemplos a seguir. Por exemplo, existe algum? É essa simbologia aqui do é invertido. Qualquer que seja é representado por esse A aqui, olha, voltado para baixo. E tal que essa barrinha que é mais conhecida em conjunto. Conjuntos importantes. Temos o conjunto vazio, é aquele conjunto que não possui nenhum elemento, é representado por essa bolinha aqui com um tracinho ou por chaves, tá? Conjunto unitário possui um único elemento. Como o próprio nome já diz, conjunto unitário possui um único elemento. Um conjunto pode ser representado da seguinte maneira, enumerando os seus elementos entre chaves, separados por vírgulas, como aqui nesse exemplo. Tem um A igual a menos 1,0,1, ou representado pelo N, que representa o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente. Dessa forma, os elementos são descritos por uma propriedade que se verifica para todos eles e somente para eles. Representamos o conjunto A por A igual x, tal que x tenha a propriedade P. Lê-se A é o conjunto de todos os elementos x, tal que x tem a propriedade P. Exemplo 1. Eu tenho aqui V igual x, tal que x é vogal. É outra forma de indicar as vogais, o conjunto de vogais A, E, I, O, U. Exemplo 2. A é igual a x, pertence aos números inteiros, tal que menos 2 é menor que x, que é menor que 2. Que assim pode ser representado no intervalo de menos 2 até o 2. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Representações de conjuntos. Por meio de uma figura fechada, dentro da qual pode-se inscrever seus elementos, o que chamamos aqui de diagrama de Venn. Então, esses elementos poderão ser representados por diagramas, esse conjunto pode ser representado por diagramas. Chamamos de diagramas de Venn. Relação de pertinência. Utiliza-se os símbolos pertence ou não pertence quando relaciona-se de elemento para conjunto. Exemplo 1. Considere os conjuntos MNP do diagrama a seguir, complete com pertence ou não pertence cada item. Analisando o exemplo 1, eu tenho aqui A, 1 em relação a P. 1 está dentro do conjunto P? Não. Se ele não está dentro do conjunto P, posso afirmar que 1, ele não pertence a esse conjunto P. Assim como eu tenho aqui 5 em relação ao conjunto M. 5 em relação ao conjunto M, aqui. Está presente aqui no conjunto M, o número 5. Então, posso afirmar que ele pertence ao conjunto. 6 em relação ao conjunto N. 6 está aqui, olha, no conjunto N, então posso afirmar que ele pertence também. 6 em relação ao conjunto P. Em relação ao conjunto P, 6 pertence. 8, o número 8 em relação ao conjunto N. Ele pertence a esse conjunto N? Não. Então, não pertence. E o número 2, em relação ao conjunto M, ele pertence ao conjunto M.
Relação de inclusão. Utiliza-se os símbolos contido, não contido, contém e não contém, quando relacionas de conjunto para conjunto. Dica: utiliza-se contido, não contido, quando relacionar do menor conjunto para o maior conjunto. E contém e não contém, quando relacionar do maior conjunto para o menor conjunto. Vamos ver aqui o exemplo 1. No exemplo 1, temos o conjunto A, 1, 2, 3, e vamos classificar em verdadeiro ou falso cada uma afirmação. Então, na letra A aqui eu tenho o número 1. Ele pertence a esse conjunto A? Sim, verdadeiro. Pertence ao conjunto A. O 5, o número 5, não pertence ao conjunto A? Verdadeiro. Não pertence ao conjunto A. Só relembrando uma coisa. Como está sem chave aqui, ele é um elemento. E se é um elemento, utiliza-se pertence ou não pertence. 3 pertence ao conjunto A, o número 3 também pertence ao conjunto A. Olha agora, tem chave. Se eu tenho chave, ele deixa de ser um elemento, aqui nesse caso, e passa a ser um subconjunto do conjunto A. Isso quer dizer que o 3 com chave, agora, eu só posso usar contido, não contido, contém, não contém. Porém, a simbologia que está aqui é pertence e por esse motivo é falso. O correto seria contido. Na letra E, número 3, o subconjunto 3 está contido em A? Sim, está contido em A. Foi o que eu falei na letra D. Agora, 2 e 1 está contido em A? Sim, então isso aqui é verdadeiro. 1, 2 e 4 não está contido em A? Verdadeiro também, porque o número 4 não está contido aqui no conjunto A. Agora, relacionado A com o conjunto A. O conjunto A está contido no conjunto A quando relacionar o mesmo conjunto para ele mesmo, o conjunto A, por exemplo, para o próprio conjunto A, posso afirmar que esse conjunto ele está contido no outro. E para finalizar, sobre o conjunto vazio, não esqueça, o conjunto vazio está em todos os conjuntos. Então, o conjunto vazio está contido no conjunto A, verdadeiro também. Relação de inclusão, exemplo 2. Dados os conjuntos A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4 e o conjunto C, 4, 6, 8, 10, 12, classifiquem pertence, não pertence, contido, contém, não contido e não contém. Chave, analisando essa questão, eu tenho que observar a primeira coisa. Não tem chave aqui no número 1. Se não tem chave no número 1, ele é um elemento nesse caso aqui. E se ele é um elemento, eu só posso usar a simbologia pertence ou não pertence. Nesse caso, o número 1 em relação ao conjunto B, ele pertence ao conjunto B. Assim como o número 1 em relação ao conjunto C, ele não pertence. Se não pertence, é com tracinho. O número 4, em relação ao conjunto A, ele pertence ao conjunto A. O número 9, em relação ao conjunto A, também pertence ao conjunto A. O número 12, em relação ao conjunto C, ele pertence ao conjunto C. Observe que não foi utilizada nenhuma chave. E como não foi utilizada nenhuma chave, ele é um elemento e quando é de elemento para conjunto, utiliza-se o símbolo de pertence ou não pertence. Já nessa parte agora, eu tenho aqui o conjunto A em relação ao conjunto B. Eu tenho que lembrar de uma coisa. Sempre que relacionar de conjunto para conjunto, eu vou ter que usar a relação de inclusão, que é o contido, não contido, contém e não contém. Mas, professor Tony, como utilizar o contido e o não contido? Contido e não contido relaciona quando for do menor conjunto para o maior conjunto. E contém e não contém relaciona-se quando for do maior conjunto para o menor conjunto. Então, vem aqui comigo. O conjunto A tem quantos elementos? Se você for analisar, eu tenho 10 elementos no conjunto A. No conjunto B, eu tenho quantos elementos? Eu tenho 5 elementos no conjunto B. Então, está sendo do maior conjunto para o menor conjunto.
Sempre que for do maior conjunto para o menor conjunto, eu vou ter que usar o contém ou não contém. Nesse caso, analisando o conjunto A. O conjunto A contém no conjunto B, vamos ver, 0, 1, 2, 3, 4. Então, tem todos os elementos lá, então posso afirmar que ele contém no conjunto B. Analisando agora o conjunto A e o conjunto C, analisando o conjunto A, tem 10 elementos, o conjunto C tem 5 elementos, está sendo do maior conjunto para o menor conjunto. E quando for do maior conjunto para o menor conjunto, utiliza-se contém ou não contém. Então, o conjunto A contém no conjunto C? Vamos verificar? Tem o número 4, sim. Tem o número 6, tem o número 8, tem o número 10, 11, não tem. Então, por esse motivo, ele não contém. Já aqui, nesse terceiro tópico, eu tenho aqui B em relação ao conjunto A. De B para A, está sendo do menor conjunto para o maior conjunto. Se é do menor conjunto para o maior conjunto, eu vou utilizar o contido, não contido. Tem quantos elementos? 5. Aqui tem quantos? 10. Vamos verificar. Tem o 0, tem o 1, tem o 2, tem o 3 e tem o 4. Então, ele, conjunto B, está contido no conjunto A. De B para C, o conjunto B tem 5 elementos. O conjunto C também tem 5 elementos. Só que há um detalhe. O conjunto B não tem nada, nenhum elemento que seja do conjunto C. Por esse motivo, não está contido. Sempre que a quantidade for a mesma de elementos, você vai utilizar contido ou não contido. De C para A, eu tenho 5 elementos no conjunto C e 10 elementos no conjunto A. Está sendo do menor para o maior. Quando relaciona do menor para o maior, eu uso a relação de contido, não contido. Vamos verificar. O 4 tem, o 6 tem, o 8 tem, 10 e 12 não tem. Por esse motivo, não está contido. Analisando agora esse caso, eu tenho chave no número 12 em relação ao conjunto C. Vou verificar se tem o número 12 lá. No conjunto C tem o número 12. Se ele está entre chaves, isso quer dizer que ele é um subconjunto. E se ele é um subconjunto, eu só posso utilizar contido, não contido, contém ou não contém. Como está sendo do menor conjunto para o maior, então nesse caso, vou usar a simbologia do contido. 3 e 4, o número 3 e 4 em relação ao conjunto B está com chave, então ele é um subconjunto, está presente lá, eu posso informar que ele está contido. E por último, o conjunto que não tem nada dentro é representado por conjunto vazio, entre chaves e não tem nada. E o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos. Assim como também essa simbologia representa conjunto vazio e o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos. Falando sobre o conjunto das partes, ou número de subconjuntos, ele é o conjunto formado por todos os subconjuntos, inclusive tem essa fórmula que é 2 elevado a n. Esse n quer dizer o número de elementos que tem cada conjunto. A partir dessa fórmula, eu posso encontrar todos os subconjuntos. Então, vamos analisar aqui esse exemplo. Dado o conjunto A, 2, 3, 4, calcule o número de subconjuntos. Quantos elementos eu tenho aqui nesse conjunto A? Eu tenho 3 elementos. Então, se eu quero descobrir o total de subconjuntos, vou pegar o 2, elevar ao número de elementos que tem, que são 3, e fazer a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2, 8 subconjuntos. Operações com conjuntos. União de conjuntos. Utiliza-se essa simbologia U. A união de B é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou a B. Para os conjuntos A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o conjunto B, 2, 4, 6, 7 e 8, determine a união. Eu posso fazer essa representação por diagramas. Tem aqui o diagrama que representa o conjunto A e o diagrama que representa o conjunto B.
Então, vou separar a primeira coisa, o que tem em comum entre os dois. O que é que tem de igual entre os dois conjuntos? Eu tenho o número 2, tenho o número 4 e tenho o número 6. 2, 4 e 6. Aqui eu retirei o que há em comum nos dois conjuntos. Então, o que foi que sobrou aqui no conjunto A? 1, 3 e 5. E o que foi que sobrou no conjunto B? 7 e 8. Se quero representar a união dos dois conjuntos através de pintura nos diagramas, basta pintar todos os diagramas, o diagrama A e o diagrama B. Essa pintura representa a união de B. Agora, representando agora por chave, eu vou juntar os dois conjuntos e não precisa repetir o mesmo número. Se tem um número repetido, basta informar apenas um. Então, colocando na ordem do menor para o maior, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui já fiz a união dos dois conjuntos, A e B. Operação com conjuntos, intersecção de conjuntos. A intersecção do conjunto é representado por essa simbologia como se fosse um U invertido. Então, a intersecção de B é o conjunto formado pelos elementos que são comuns. Nesse exemplo, para os conjuntos A, 2, 3, 5, 6, 8 e o conjunto B, 2, 4, 6, 7, 8, 9, determine a intersecção. Expliquei na questão anterior, no assunto anterior, que o que há em comum entre os dois, isso chamamos de intersecção. Então, o que há em comum entre os dois conjuntos é o que chamamos de intersecção. Então, aqui eu tenho o número 2, que tem nos dois conjuntos, o número 6 e o número 8. Esses três elementos que há em comum nos dois conjuntos será representado nessa parte aqui dos diagramas. Então, eu tenho 2, 6 e 8. Essa região representa a interseção de A e B. E que, se for representado através de pintura, só vou pintar essa parte do conjunto onde há em comum a intersecção de B, a parte da região em comum. Agora, resolvendo a intersecção de B com chaves, eu vou verificar o que há em comum, até já separei, o que há em comum entre os dois conjuntos é o número 2, 6 e 8. Falando sobre a diferença de dois conjuntos, uma das representações é esse C de complementar, de A em B, é igual a isso que representa, na linguagem bem popular, você pegar o de baixo menos o de cima, que chamamos a diferença dos dois conjuntos, A menos B. É o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Para os conjuntos A, 1, 2, 5, 6, 8 e o conjunto B, 2, 3, 6, 7, 8, 9, determine A menos B e B menos A. Lembrando que A menos B é o que tem no conjunto A, que não tem no conjunto B, e B menos A é o que tem no conjunto B, que não tem no conjunto A. Então, a primeira coisa a fazer é colocar esses elementos nos diagramas. Lembrando que, para organizar no diagrama, será necessário você separar primeiro o que há em comum entre eles. Então, eu tenho 2, o 6 e o 8. 2, 6 e 8 é o que há em comum nos dois conjuntos, 2, 6 e 8. Aqui eu vou falar sobre A menos B, vou representar A menos B, e esse outro diagrama, B menos A. Vou colocar aqui no conjunto A, e aqui o conjunto B, os elementos de A, que é 1, 5, e no conjunto B, que é 3, 7 e 9. Assim como é o mesmo exemplo, eu vou separar também no conjunto A, 1 e 5, que está faltando aqui, e no conjunto B, 3, 7 e 9. Agora, professor Tony, como representar A menos B? Olha, A menos B é o que tem em A que não tem em B. Como representar através de pintura, professor Tony? Olha, se é o que tem em A que não tem em B, eu vou pintar a região apenas que tem em A, porque isso é que significa que é o que tem apenas em A e não tem em B. Quando eu faço a pintura no conjunto B,
e não pinto a região do conjunto A e nem a intersecção, isso quer dizer que é B menos o conjunto A. É o conjunto B menos o conjunto A. É o que tem em B que não tem em A. Exercício 1. Considerando os conjuntos A e B, determine com o que você já aprendeu sobre união, intersecção e diferença dos conjuntos. Vamos praticar isso agora, tá? E sanar todas as dúvidas. Vamos praticar isso agora. Conjunto A união de B. Eu vou juntar os dois conjuntos. Juntando os dois conjuntos A e B na ordem, eu tenho 1, 2, 3, 5, 7, 9. A intersecção de B é o que há em comum nos dois conjuntos. O que é que tem de igual nos dois conjuntos? Nos dois conjuntos eu tenho o 3, que é igual ao outro, A tem no conjunto A e tem no conjunto B, o número 5 também que tem no conjunto A e no conjunto B, e o número 7 que também tem no conjunto A e no conjunto B. Então, o que tem em comum é o que chamamos de intersecção, que é 3, 5 e 7. A menos B. A menos B é a diferença, é o que tem em A que não tem em B. Então, olha bem, se já sei o que é que tem de igual nos dois conjuntos, separei aqui o que tem de igual nos dois conjuntos. O que sobrar é o que tem em um conjunto que não tem no outro, não é verdade? Então, vamos lá. O que é que tem no conjunto A que não tem no conjunto B? O que tem no conjunto A que não tem no conjunto B é o número 1 e 9. E o que é que tem no conjunto B que não tem no conjunto A? Apenas o número 2. Exemplo 2. Dados os conjuntos A, 1, 2, 3, 4, 5, o conjunto B, 2, 4, 5, o conjunto C, 3, 5, 6, 7 e conjunto D, 1, 3, 7, determina. Tem aqui na letra A união de C e intersecção de B. Como envolve parênteses, agora começa a resolução por parênteses, ok? Então, o primeiro passo é fazer a união de C. Vou pegar o conjunto A e juntar ao conjunto C. Então, vai ficar assim, na ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O símbolo de interseção, vou repetir o conjunto B. Analisando agora os dois conjuntos, eu quero saber qual a interseção dos dois, ou seja, o que é que tem em comum nos dois conjuntos. Então, se você perceber, tem o número 2, tem o número 4 e tem o número 5. Então, a intersecção dos dois conjuntos, 2, 4 e 5. Na letra B, eu tenho B intersecção de C, união de D. O primeiro passo é fazer B intersecção de C. Verificar o que é que tem em comum no conjunto B e no conjunto C. O que é que tem em comum nesses dois conjuntos aqui? Eu tenho o número 5, só o número 5. Então, a intersecção de B com C é o número 5. União, vou repetir o conjunto D. O conjunto D, 1, 3 e 7. Se quero fazer a união dos dois conjuntos, união é juntar os dois conjuntos. Então, vai ficar 1, 3, 5 e 7. Já na letra C, A menos B, intersecção de C. A menos B é o que tem A que não tem B. Quais são os elementos que tem A que não tem no conjunto B? Olha, se eu separar aqui o que é que tem de semelhantes, o que foi que sobrou? O número 1 e o número 3. Se sobrou o número 1 e o número 3, é o que tem apenas em A, 1 e 3, e não tem no conjunto B. Intersecção, vou repetir o conjunto C aqui por organização. Organizando aqui o meu cálculo, eu tenho aqui o conjunto intersecção do outro conjunto. Se eu quero saber a intersecção dos dois conjuntos, é o que tem em comum nos dois conjuntos. E qual é o número que tem em comum entre os dois conjuntos? É o número 3. Na letra D, tenho C menos B, união de A intersecção de C. Resolvendo primeiro a partezinha que está no parêntese, vou fazer o que tem C que não tem B. O que é que tem no conjunto C que não tem no conjunto B? Olha, o que é que tem de igual? Eu já sei que é o 5. Então, o que é que tem C que não tem B? O número 3 não tem B. Número 3. O número 6.
e o número 7. União A intersecção de C. O que é que tem em comum no conjunto A e no conjunto C? Vamos verificar. O que é que tem em comum no conjunto A e no conjunto C? Tem o número 3? Tem o número 3. Tem nos dois conjuntos. Tem o número 5? Também tem o número 5 no conjunto A, também tem no conjunto C. Agora não tem nem o 6 e nem o 7. Vai ficar só essa partezinha 3 e 5. Agora, eu quero fazer a união dos dois conjuntos. Se quero unir, vou juntar tudo. Organizando, vai ficar 3, 5, 6, 7. Princípio de inclusão e exclusão para dois conjuntos. Princípio que serve para calcular o número de elementos da união de dois conjuntos, A e B, em função do número de elementos de A e B e de A intersecção de B. A fórmula que calcula pode ser atribuída a número de A união de B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número da intersecção de A e B, como discriminado aqui. Então, eu tenho os dois diagramas. Aqui eu tenho a intersecção, que pertence a ambos. Então, com base nessa teoria, vamos resolver os problemas de matemática sobre conjunto. Numa turma de 42 alunos, o professor perguntou: quem é torcedor do Flamengo? 36 levantaram o braço. A seguir, perguntou: quem é nascido na cidade do Rio de Janeiro? Quem é nascido na cidade do Rio de Janeiro? 28 levantaram o braço. Sabendo que nenhum aluno deixou de levantar o braço, vamos determinar quantos alunos são flamenguistas e cariocas. Analisando a questão, a primeira coisa a observar é que na turma tem 42 alunos. Isso quer dizer que o total de alunos é igual a 42. Quando o professor fez a pergunta, quem é torcedor do Flamengo? 36 levantaram o braço. Então, vou colocar aqui, torcedor do Flamengo, 36. 28 levantaram o braço quando ele fez a pergunta, quem é nascido na cidade do Rio de Janeiro? Então, 28, cidade do Rio de Janeiro, 28. Sabendo que nenhum aluno deixou de levantar o braço, vamos determinar quantos alunos são flamenguistas e cariocas. Olha, quando se faz esse conectivo e, quando acontece esse conectivo e, isso quer dizer que é a intersecção. Eu quero descobrir qual o valor que se encontra ali em ambos. Então vamos lá. Com base nesses dados aqui, para descobrir esse valor de x, eu posso utilizar a fórmula A união de B, número de elementos da união de B, número de elementos de A mais número de elementos de B menos o número de elementos de A intersecção de B. Aqui eu tenho como se fosse o conjunto A e aqui eu tenho como se fosse o conjunto B. E aqui é a união. Substituindo, a união representa o total de alunos que tem. Então, tenho 42. O número de elementos de A são os torcedores do Flamengo, mais o número de elementos de B, cidade do Rio de Janeiro, menos o número de elementos que tem em ambos, que no caso é o que eu quero descobrir, x. 42 é igual, somando aqui 28 mais 36, vai dar igual a 64 menos x. Passando para o primeiro membro, jogando 42 para o segundo membro, x é igual a 64 menos 42. 64 menos 42 vai dar igual a 22, que representa alunos que são flamenguistas e cariocas. Professor Tony, tem uma outra forma de resolução sem aplicar nessa fórmula? Sim. Sempre que for para descobrir o que há em ambos, você vai somar os dois conjuntos, os elementos dos dois conjuntos e retirar do total. Então vai ficar assim, x, que eu quero descobrir, é igual à soma dos dois conjuntos, 36 mais 28,
menos o total, que é 42. Então, x é igual a 64 menos 42, que é igual a 22. E aí você escolhe a melhor maneira de resolver a questão. Exemplo 2. Analisando-se as carteiras de vacinação das 84 crianças de uma creche, verificou-se que 68 receberam a vacina Sabin, 50 receberam a vacina contra o sarampo e 12 não foram vacinadas. Quantas dessas crianças receberam as duas vacinas? Analisando a questão, há um total de 84 crianças. Então, total, vou colocar representado aqui em cima, 84 crianças. Verificou-se que 68 receberam a vacina Sabin. Então, vacina Sabin, 68. Assim como 50 receberam a vacina contra o sarampo. 50 receberam a vacina contra o sarampo. Continuando o contexto da questão, 12 não foram vacinadas. Então, quem não foi vacinado, aí vou chamar aqui de nenhum, que foi um total de 12 crianças. Quantas dessas crianças receberam as duas vacinas? Eu quero descobrir a intersecção dos dois conjuntos. Então, a forma mais prática de resolver, lembra? Eu quero descobrir aqui o valor que há em intersecção. Você vai somar todos os elementos e diminuir do total. Então, já posso fazer de forma direta. X é igual a 68 mais 50 mais 12, já que nessa questão envolve nenhum, coisa que não aconteceu lá no exemplo 1, menos 84, que é o total. Então, 68 mais 12 dá 80. 80 mais 50 vai dar 130. 130 menos 84. 130 menos 84 vai dar igual a 45.